dizendo ao arrependimento, dizendo para o povo voltar ao tempo de se arrepender, ao tempo de voltar a adorar ao Senhor. Jeremias, ele profetiza dizendo que a oportunidade estava aberta para o povo se arrepender. Deus estava dando a oportunidade. E nós vimos no capítulo 33, no versículo 3 do livro do profeta Jeremias, o Senhor dizia ao povo de Jerusalém, e em especial o povo de Judá, o reino do sul: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Aleluia. Mas infelizmente a Bíblia diz que esse arrependimento não chega no coração do povo. E o livro de Lamentações, diferente do livro do profeta Jeremias, onde Deus clama ao povo um arrependimento, no livro de Lamentações, Jeremias está vivendo o tempo do juízo de Deus. No livro de Lamentações, Jeremias está vivendo o pior momento da sua vida, pelo pecado de Jerusalém e pelo pecado de Judá. E nós vimos que no capítulo 1 ao capítulo 5 do livro de Lamentações, a pergunta no coração do profeta é: Deus, por quê? A pergunta é: Deus, por que toda essa situação? A pergunta no coração, na mente do profeta Jeremias é: Deus, por que todo esse processo? Por que tamanha essa dificuldade? E nós vimos que os historiadores relatam uma situação de guerra que está acontecendo no livro de Lamentações, porque Jerusalém, a Bíblia diz que ela foi invadida pela terceira vez, aproximadamente no ano 598 antes de Cristo, e os caldeus acabaram, destruíram com a sua cidade, destruíram os seus muros, destruíram os seus portais. O templo, ele foi destruído, ele foi erguido e agora destruído. E nós vimos que então agora está totalmente quebrado, com as suas ruínas espalhadas pelas ruas da cidade. E quando Jeremias olha para esse cenário, a única coisa que sobra para Jeremias é se lamentar. É por isso que o livro é chamado Lamentações de Jeremias, porque do capítulo 1 ao capítulo 5 ele se lamenta, ele chora, ele clama ao Senhor pedindo uma resposta, ele clama ao Senhor pedindo misericórdia. E nós vimos que agora resta para Jeremias uma lamentação, é fazer uma pergunta dentro de si: como que um lugar que já viveu tanta glória de Deus, onde já viveu uma visitação sobrenatural, pode estar nessa situação? Era essa a pergunta que Jeremias ele fazia para Deus. Como que pode isso, Senhor? Um lugar aonde a tua glória foi derramada de forma extraordinária, um lugar aonde foi visto a visitação sobrenatural do Senhor neste lugar, neste templo, nesta cidade, e agora está tudo sobre ruínas, está nesta situação. E é uma pergunta que muitas das vezes fazemos ao olhar para alguém que já foi tão grandemente usado nas mãos do Senhor, e nos dias que nós olhamos para estas pessoas, encontramos e tomamos um susto, dizemos: Deus, como que pode isso? Uma pessoa que já foi um instrumento tão usado em tuas mãos, e agora está com a sua vida destruída, e agora está com a sua vida acabada, na cinza, no pó da morte. Quando nós olhamos para alguém que nós conhecemos,
alguém que é amigo nosso da nossa caminhada cristã, a qual fazia a obra do Senhor, e por conta das dificuldades da vida, acaba se distraindo e voltando para trás, ficando pelo meio do caminho, e por conta de uma situação adversa que como essa acontece, o adversário das nossas almas, ele aproveita desta situação e acaba com esta vida, destrói esta vida, tira a tua alegria, tira a tua família, tira os teus amigos, tira tudo. E nós olhamos e dizemos: Deus, como que pode isso acontecer? Uma pessoa que foi tão grandemente usada, hoje está sendo umas ruínas, está um cenário desastroso. E Jerusalém, na mente de Jeremias, dos dias do rei Salomão, quando no 4º ano do seu reinado, ele inicia a construção do templo projetado pelo seu pai. E nós vimos que uma construção que durou 7 anos para ser terminada, com materiais como o cedro do Líbano, a qual a história diz que demorou mais de 60 mil homens, precisou para trazer esse cedro do Líbano, para pôr no templo de Salomão. Mais de 60 mil homens para transportar esse cedro do Líbano, para que fosse utilizado na construção do templo. Pedras preciosas, nós vimos que eram pedras talhadas, e o templo era uma das 7 maravilhas que tinha no mundo antigo, tudo revestido no ouro, na prata. E nós vimos que expressava para quem chegava em Jerusalém a glória do próprio Deus, porque era bonito, tudo revestido no ouro. E todos aqueles que chegavam em Jerusalém batiam o rosto, o olho no templo, viam como se fosse a glória do próprio Deus estampada no templo de Salomão, estampada naquele templo a qual Deus deu as instruções para que pudesse ser construído. E no dia daquela inauguração, a Bíblia diz que 7 anos depois do início da obra, Salomão agora, ele convoca o povo. E quando o povo chega em Jerusalém, naquele tempo já tinha convocação. O povo era convocado. E quando o povo ele chega em Jerusalém, percebe que no alto do monte Moriá, o monte aonde o templo estava edificado, uma tão grandiosa obra, nós vimos que é interessante pensar que para um evento como esse, de inauguração do templo de Salomão, um templo que era revestido em ouro, cedro do Líbano, pedras preciosas, pedras talhadas, podemos imaginar que para um evento de inauguração como esse, as pessoas se prepararam as suas melhores vestes, colocaram os seus melhores calçados, pegaram os seus melhores cavalos, se prepararam para aquele momento, se prepararam o melhor para que eles pudessem estar naquela inauguração. Mas só que a Bíblia relata e nos diz que nada disso moveu o Senhor. Meu Pai. Nada disso moveu o coração do Senhor. O povo preparou as melhores roupas, os melhores calçados, os melhores cavalos, porque naquele tempo eram carruagens, para chegar na inauguração com tudo. Mas só que nada disso Deus ele se agradou. Deus não se agradou das vestes reais, Deus não se agradou dos melhores cavalos, Deus não se agradou das melhores carruagens. Não. Nós vimos que o ouro do templo não moveu o Senhor, as vestes reais não moveu o Senhor.
Senhor. Os cavalos não moveu o Senhor. O Senhor, Ele só se moveu quando tudo isso foi deixado em segundo plano. E os adoradores começaram a adorar e declarar que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Quando os adoradores se puseram para adorar e começaram a declarar que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, Deus começou a se agradar. Deus começou a se comover. O céu começou a se movimentar. Deus começou a se alegrar. Porque o povo queria impressionar com as vestes por fora, queriam impressionar com carruagens, com cavalos, mas só que nem sempre Deus ele está olhando para a nossa aparência por fora. Meu Deus, aleluia. Deus ele sempre vai estar olhando por nós por dentro, porque muitas das vezes nós pegamos as melhores roupas, os melhores calçados, Aleluia. viemos para a casa do Senhor para tentar impressionar a Deus, mas isso não impressiona o Senhor. Glória a Deus. Isso não impressiona Deus. Isso não comove o coração do Senhor. Mas um coração quebrantado comove Deus. Um coração contrito comove o céu. Um coração contrito faz Deus se levantar do trono e dizer: hoje eu vou descer naquele lugar, porque o povo não foi lá para mostrar veste e nem mostrar aparência, mas eles foram lá no fundo do coração para me adorar. Você veio para adorar nessa noite? E a Bíblia diz que quando a adoração começou a subir, a glória de Deus desceu e desceu de uma maneira tão poderosa. O cavote, o peso da glória de Deus, de uma maneira tão gloriosa, que a Bíblia diz que os sacerdotes não podiam ministrar da maneira que eles tinham ensaiado, porque a glória do Senhor havia tomado o lugar. E quando a glória do Senhor ela toma o lugar, tudo aquilo que foi preparado sai em lógica. Porque quando a glória do Senhor ele toma o lugar, o que nos resta é apenas cumprir a ordem do Senhor. É apenas cumprir o que Deus tem preparado para as nossas vidas. E é isso que acontece em um lugar onde a glória de Deus entra. Tudo aquilo que é projetado humanamente cai por terra, porque a presença do Senhor, a presença do nosso Deus poderoso, nos faz apenas nos prostrar com o rosto no pó. Quando a glória do Senhor ela enche um lugar, ela faz apenas nos prostrar, dizendo: Deus, a tua bondade dura para sempre, a tua misericórdia dura de geração em geração. E nós vimos que quando a glória de Deus está no nosso meio, o nosso corpo ele treme, a nossa carne sente, o nosso espírito se rende diante do Senhor, e a nossa alma se derrama diante da presença do nosso Deus. A glória de Deus impacta a nossa alma. Você está preparado para sair daqui impactado pela glória do Senhor nessa noite? Eu estou indo bem calmo para você entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Para você sair daqui impactado por aquilo que Deus já acrescentou no meu coração nessa tarde. Jesus amado, aleluia. Esse lugar que tão visitado foi pela glória de Deus, agora está nessa situação. Jeremias ora esses 3 versículos que nós lemos, considerando esses versículos algumas verdades, porque a primeira declaração de Jeremias no versículo 19, ele diz: é tu, Senhor,
permaneces eternamente. Aleluia. Se tudo isso aconteceu